Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os pressupostos processuais negativos. Pressupostos processuais negativos. E no que consistem, rapidamente, a ideia de pressupostos processuais, para recordar. Só lembrar aos senhores que é o seguinte: para que o processo tenha, ao final, o mérito julgado, o pedido principal, ele tem que antes superar a análise das condições da ação e tem que superar a análise dos pressupostos processuais. É isso que nós estamos aqui investigando, os pressupostos processuais. Se a análise, seja das condições da ação, seja dos pressupostos processuais, seja no sentido negativo, da ausência das condições da ação ou a ausência dos pressupostos processuais, então a ausência, qualquer vício, vai resultar na extinção do processo sem resolução do quê? Do mérito. Sem resolução do mérito. Porque, veja, está aqui em um momento anterior. O mérito é, portanto, uma análise posterior a esses requisitos de admissibilidade. Por isso que o professor Fred vem chamando de requisitos de admissibilidade. Tá certo? Bom, agora vamos... Isso é uma análise geral, nós já vimos isso anteriormente, só para recordar. Quanto aos pressupostos processuais, nós dividimos essa análise dos pressupostos processuais nos pressupostos processuais de existência, pressuposto processual de validade e os pressupostos processuais negativos. Nós já enfrentamos a análise dos pressupostos processuais de existência e de validade aqui no curso. Falta justamente tratar dos pressupostos processuais negativos. E o que consiste os pressupostos processuais negativos? Olha, o próprio nome já traz a resposta. São situações jurídicas que não podem estar presentes no processo. Então, são
situações, circunstâncias jurídicas que não devem ser encontradas no processo. Por quê? Porque se forem visualizadas no processo, isso vai levar à extinção do processo, como nós vimos aqui. Então, os pressupostos processuais negativos são aqueles que não devem estar presentes. Porque se estiverem presentes, dá ruim. Então, para dar bom, tem que não estar presente. Para que se estiver presente, deu ruim. Então, a análise é inversa. Veja, pressupostos processuais negativos são situações jurídicas que não devem ser encontradas no processo. Se elas não forem encontradas, elas não estão presentes perfeitamente, porque o certo é elas não serem encontradas. Pressupostos processuais negativos. Se o que a gente vier falar aqui for visualizado no processo, deu ruim. Tem algo equivocado. E aí o processo vai ser extinto aqui, nessa fase aqui dos pressupostos processuais. Então você tem que torcer para que isso não se encontre no seu processo, tá? Então vamos agora centrar a análise justamente aqui nos pressupostos processuais negativos, que é o que falta a gente analisar. Vamos lá. Quais são os pressupostos processuais negativos? Que, como nós já vimos, não devem se fazer presente no processo sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Quais são esses institutos? Em primeiro lugar, a perempção. Depois, falamos da litispendência. Há também o instituto da coisa julgada. E nós temos também uma tal de uma convenção de arbitragem. Perempção, litispendência, coisa julgada, convenção de arbitragem. Você vai falar assim: caraca, maluco, como é que eu vou decorar isso tudo? Meu Deus do céu, já vai começar a dificultar. Não precisa. Olha o que consta do artigo 485. Vejam aqui, meus amigos. Olha aqui. O juiz não resolverá o mérito quando tem algumas opções, que nós veremos no momento próprio. Inciso 5º. Reconhecer a existência de perempção, de litispendência, de coisa julgada. Aí vem o outro que não nos interessa agora, que é uma das condições da ação. Eu vou até botar. Tem a ver com o que nós vimos em vídeos anteriores. Olha aqui, dispositivo de lei. Vamos lá. O juiz não resolverá o mérito quando? Eu recordo aos senhores, ó. Ele não vai resolver o mérito aqui, por quê? Porque deu ruim em um momento anterior, que é o que nós estamos vendo, ou aqui nos pressupostos processuais, ou aqui nas condições da ação. O juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, reconhecer a existência de litispendência, reconhecer a existência de coisa julgada. Inciso 7º, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência.
Aí você vai falar assim, mas e o que você botou ali embaixo desse inciso 6º? Só para destacar com os senhores, esse inciso 6º que está aqui não tem a ver com o que nós estamos tratando nesse momento. Só para recordar os senhores, isso aqui são as condições da ação. Esse inciso 6º aqui, condições da ação, tá certo? Então veja, quando ele reconhecer a existência de perempção, deu ruim. Quando ele verificar a existência de litispendência, deu ruim. Quando ele vou até grafar diferente aqui. Quando ele verificar a existência de perempção, deu ruim. Quando ele visualizar a litispendência, deu ruim. Quando ele visualizar a coisa julgada, deu ruim. Quando ele localizar a convenção de arbitragem, deu ruim também. Então, os pressupostos processuais negativos são situações jurídicas que não devem acontecer. Para o bem do processo, isso não deve estar presente. Se estiver presente, a consequência é extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485. Então, você não precisa ficar preocupado. Isso aqui está para os senhores no artigo 485, inciso 5º, e aqui embaixo está para os senhores no artigo 485, dessa vez, inciso 7. Certo? Bom, vamos rapidamente ver. Bom, então está apresentado para os senhores os pressupostos processuais negativos. Vamos agora tratar o que seja perempção. Perempção, que é o primeiro que não pode estar presente. O que é perempção? Perempção é o seguinte, para compreender a perempção, nós temos que ir dar uma olhada no artigo 485, inciso 2º. 485, inciso 2º. Quando o processo ficar parado durante mais de um ano, mentira, inciso 3º. Inciso 3º. Que é o assim chamado a extinção do processo sem resolução do mérito. Vou destacar aqui para os senhores. Por abandono unilateral do autor. Abandono do autor, esse abandono é, portanto, unilateral. Não foi o abandono das partes, foi só o autor que abandonou o processo. Então, o autor abandona o processo, a consequência é a extinção do processo. Está no artigo 485, inciso 3º. Mas isso não é ainda a perempção. Isso é a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono do autor. O que é a perempção? A perempção é quando esse fenômeno aqui ocorre 3 vezes. Então, olha lá. Perempção é igual ao artigo 485, inciso 3º, vezes 3. Quando ocorre 3 vezes a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono unilateral do autor, ocorre um fenômeno chamado de perempção, automaticamente. Mas vejam, o 485, ele tem ainda o que consta, que é muito importante, do seu parágrafo 1º. Então, 485 combinado com o seu parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? Nas hipóteses descritas nos incisos 2º e 3º, o que importa aqui é o inciso 3º, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta. Então, esse parágrafo 3º determina a intimação pessoal do autor, nesse nosso caso que nós estamos vendo. Veja, o camarada vai a juízo, abandona o processo por 30 dias,
O juiz lhe intima pessoalmente dizendo, olha, dá andamento no processo sob pena de extinção. Ele não faz nada, o processo é extinto. Aí ele vai a juízo uma segunda vez. Abandona o processo por 30 dias. O juiz lhe intima pessoalmente. Ele não faz nada, o processo é extinto a segunda vez. Ele vai a juízo na mesma demanda pela terceira vez. Faz a mesma coisa, abandona o processo, é intimado pessoalmente. O que acontece? Esse fenômeno da perempção. Quando isso ocorre 3 vezes, o sistema jurídico está dizendo assim, para, eu não vou deixar esse camarada propor a demanda pela 4ª vez. Então a perempção é uma espécie de bloqueio do sistema para que o sistema não gaste tempo e dinheiro à toa com um camarada que tem como praxe abandonar o processo. Esse é o fenômeno da perempção. O próximo que nós temos que ver é a litispendência. No que consiste o fenômeno da litispendência? Para a gente entender litispendência, olha aqui, ó. Lidipendente. O que é litispendência? É quando você propõe uma segunda demanda, tendo uma primeira demanda que lhe é idêntica. Então aqui, ó, litispendência, artigo 485, inciso 5º, combinado com o artigo 337, inciso 6º e os parágrafos 1º e 3º. Vejam o que consta do o 485, nós já vimos, né? Vejam o que consta do 337. O artigo 337 dispõe da seguinte maneira. Nós veremos o 337 no momento próprio, tá? Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, porque são... Veja, volta aqui, ó. Antes dele discutir o mérito, ele vai discutir a observância ou não desses requisitos de admissibilidade por parte do autor, né? O réu quer que o autor se dê mal. Bom, artigo 337. Aí ele vai dizer lá, incumbe ao réu alegar, inciso 6º, litispendência. No inciso 5º também está falando de perempção, tá? Então, para a perempção não se sentir excluída, eu vou botar aqui, ó. Na perempção nós também temos a referência ao artigo 337, inciso... Mentira. 337, tirar esse inciso aqui. 337, inciso 5º, como está ali na tela para os senhores. 337, inciso 5º. Isso na perempção. Voltemos à litispendência. Na litispendência, diz lá, 337, inciso 6º, incumbe ao réu alegar a litispendência. Só que aí o dispositivo faz mais. Olha o parágrafo 1º desse artigo 337. Vamos continuar nele. Artigo 337, vamos continuar na parte que nos interessa aqui. Olha o parágrafo 1º. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. O parágrafo 2º também é importante, e aí vem o parágrafo 3º. Então vamos lá. Essa é... Olha que maravilha. Acho que vai ficar legal assim. Incumbe ao réu antes de discutir o mérito, isso aqui é chamado de preliminar. Preliminar é isso, antes de discutir o mérito. Ele vai alegar litispendência. A litispendência é uma questão preliminar. Bom, e o que é lá? Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, aí não nos importa no momento a coisa julgada. Quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Então aqui nós temos que extrair a ideia de reprodução e automaticamente a ideia de identidade.
Porque reprodução de demanda anteriormente ajuizada, de ação anteriormente ajuizada. Mas tem que ser a mesma ação. Então, quando é que nós consideramos uma ação como idêntica? Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Mesma parte, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Isso é a chamada teoria da tria idem. Para que uma ação seja idêntica a outra, tem que ter os 3 elementos da demanda. Olha lá, trazer para cá partes, causa de pedir e pedido. São elementos da demanda. Uma demanda é idêntica a outra quando os seus elementos estão presentes nas 2 demandas. Os mesmos. Tá? E aí vem o parágrafo 3º e diz: a litispendência quando se repete ação que está em curso. Litispendência, a reprodução de uma lide pendente. Então, nós temos uma demanda 1, distribuída perante o juízo A. Então, aqui, ó, exemplo. Temos a demanda 1, distribuída perante o juízo A. E aí, depois se distribui a demanda 1, porque é a mesma identidade. No momento posterior, se distribuiu a demanda 1 novamente e caiu no juízo B. O que tem que acontecer com essa demanda 1? Aqui nós temos a demanda 1 no processo X. O que tem que acontecer com esse processo Y aqui? Aqui embaixo, esse processo Y, o que tem que acontecer com ele? Ele traz a mesma demanda, idêntica à demanda de cima. O processo Y tem que ser extinto sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso 5º. Quem tem que julgar é o juízo A. O processo X deve ser julgado. Tá? Bom, isso é o que temos para falar sobre a litispendência. E o que é que temos para falar sobre a coisa julgada? Bom, a coisa julgada é um fenômeno parecido com a litispendência. Veja que na coisa julgada eu vou fazer referência aqui aos dispositivos semelhantes. Olha lá, artigo 485, inciso 5º, que é o que determina a extinção do processo, cumulado com o artigo 337, agora não mais inciso 6º, mas o inciso 7º, e agora os parágrafos 1º e 4º. Mas eles têm redação muito assemelhada. Então vamos lá. Ó, artigo 337. Estou falando dos parágrafos, né? Porque o caput é claro que é o mesmo. Artigo 337. Incumbe a parte alegar. Aí vai constar lá do inciso 7º. Coisa julgada. Tudo isso aqui nós já vimos. Aí vem os parágrafos. Parágrafo 1º. Verifica se a litispendência ou a coisa julgada. Agora o que nos importa é a coisa julgada. Então verifica se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Nós já vimos que pelo parágrafo 2º tem que ter os 3 elementos. E aí vem o parágrafo 4º. Olha o parágrafo 4º. Definição legal. A coisa julgada olha lá. A coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Aí nós aprofundaremos
Claro que o objetivo aqui não é aprofundar o instituto da coisa julgada. Nós falaremos mais sobre a coisa julgada no momento próprio, no que consiste o trânsito em julgado. Mas a coisa julgada, ela nos passa a ideia de definitividade, de imutabilidade. De indiscutibilidade. Por isso que no segundo processo, que é idêntico, na segunda demanda, que é idêntico à primeira demanda, formulada em um outro processo, a consequência jurídica deve ser a extinção do processo. Então, algo parecido. Vem cá, nós temos a demanda 1, que foi distribuída perante o processo X, e ela já foi julgada. Agora nós temos essa mesma demanda 1, é idêntica. A identidade, são iguais. Artigo 337, parágrafo 2º. As mesmas partes, a mesma causa de pedido, o mesmo pedido. Essa mesma demanda 1, por meio agora do processo Y, caiu na sua mão. O que você faz, Excelência? Artigo 485, inciso 5º. Há de se reconhecer a coisa julgada. Bom, nós temos que falar também sobre a coisa julgada, dizer para os senhores que tem muito mais coisa para falar sobre coisa julgada do que isso. Nós veremos no momento próprio justamente o Instituto da Coisa Julgada, com seus elementos, os conceitos, as suas espécies. Então, a coisa julgada está lá entre os artigos 502 ao artigo 508 do CPC, e nós veremos no momento próprio, com mais profundidade, o tópico da coisa julgada, tá? Aqui a ideia é só passar noção geral, em teoria geral. Bom, convenção de arbitragem, por fim. Convenção de arbitragem como pressuposto processual negativo, que não deve estar presente. Bom, a referência normativa da convenção de arbitragem é parecida, artigo 485, mas aí a gente sai do inciso 5º, pula lá para o inciso 7º do CPC, e nós temos também a referência no artigo 337. O artigo 337 fala da convenção de arbitragem no inciso 10, e nos parágrafos 5º e 6º. Parágrafos 5º e 6º. Bom, o que consiste a arbitragem? A arbitragem, nós vamos ter um curso aqui na nossa plataforma acadêmica para tratar exclusivamente da arbitragem. Mas a arbitragem é, vamos assim dizer, uma espécie de jurisdição. Não vou nem colocar uma espécie, vamos melhorar isso aqui. Não que seja uma espécie, mas uma forma de jurisdição prestada por um agente privado e não pelo Estado, pelo agente privado, que é justamente o árbitro. Um agente privado que é justamente o árbitro, as partes árbitro. Ela está regulamentada na Lei 9.307 de 96, e quando as partes elegem a arbitragem, o que se dá por meio da convenção de arbitragem, há uma exclusão da jurisdição estatal. Então, as partes decidem por resolver a sua contenda, o seu litígio, na arbitragem. Só que se nós estamos a investigar
a possibilidade de extinção de um processo sem resolução do mérito, um processo estatal, é porque, obviamente, uma das partes roeu a corda. Ela convencionou lá atrás que iria discutir eventual conflito que surgisse na arbitragem, mas ela roeu a corda e foi perante a justiça estatal. E aí, a ser reconhecida a existência da convenção de arbitragem, o que o 485, inciso 7º, está nos dizendo? Extinção do processo sem resolução do mérito. Só que é muito importante que a gente veja, como a gente viu nos institutos anteriores, o artigo 337 do CPC. Porque o 337 do CPC Convenção de arbitragem, continuação. Convenção de arbitragem, continuação. Nós temos o 337 do CPC, que vai dizer: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, inciso 10, convenção de arbitragem. Perfeitamente. Até aqui está, como já vimos anteriormente, é um preliminar de mérito, tudo bonitinho. Só que, vejam, nós temos o parágrafo 5º e o parágrafo 6º. Aqui eu vou inverter e vou começar pelo parágrafo 6º. Olha o que o parágrafo 6º nos diz. Vou colocar os dois de uma vez e a gente analisa pela ordem que nos interessa. Acho que vai ser melhor. Lá. Parágrafo 5º e parágrafo 6º. Está na tela para os senhores. Vamos ver o que eles dispõem. Vamos começar pelo parágrafo 6º. Porque o parágrafo 5º vai ser um fecho. Olha o parágrafo 6º. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista nesse capítulo, ou seja, na contestação. Nesse capítulo quer dizer que a parte tem que alegar na contestação. A ausência de alegação na contestação implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Lembra que estava aqui na tela? A convenção de arbitragem gera uma exclusão da jurisdição estatal. Mas se nós estamos diante de um processo na justiça, é porque uma das partes roeu a corda. O que a outra parte pode fazer? A outra parte pode, antes de discutir o mérito, alegar na contestação que quer que o juízo arbitral julgue. Mas se ela, a segunda parte, não falar nada, isso quer dizer que ambas as partes querem a jurisdição estatal. Então vejam que é importante esse parágrafo 6º. Ele é importantíssimo. A ausência de alegação da existência da convenção de arbitragem, na forma prevista nesse capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal. Ou seja, se você não alegou aqui, não vai poder alegar mais. Isso é muito importante. E vem o parágrafo 5º, que de igual maneira é muito importante. Então, olha lá. Excetuada a convenção de arbitragem, que é o que nós estamos a estudar aqui, e a incompetência relativa, que nós não estamos tratando aqui, o juiz conhecerá de ofício. Então, o juiz pode conhecer de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. O que isso significa? Que o juiz pode conhecer de ofício, independente da parte alegar. A parte ré pode alegar, como preliminar de contestação. Mas se a parte ré não alegar, o juízo pode conhecer de ofício. Reconhecer de ofício significa independente de alegação de qualquer das partes. O que ele pode conhecer de ofício que nos interessa aqui, que nós estudamos até então? A perempção, a litispendência, e a
coisa julgada. Ele pode conhecer de ofício. Mas e a convenção de arbitragem? Bom, excetuada a convenção de arbitragem. Ele não pode conhecer de ofício, então é importante. Ó. Não cabe reconhecimento ex officio. Não pode ser de ofício. Não pode ser de ofício. Por que não pode ser de ofício? Porque se a parte não alegar, aí vem o parágrafo 6º. A ausência de alegação gera a exclusão do juízo arbitral e aceitação da jurisdição estatal. Tá certo, meus amigos? Então, essas eram as considerações sobre os pressupostos processuais negativos. Vai ficar faltando falar aqui nos pressupostos processuais sobre a citação, mas eu vou deixar ela para o momento próprio, se a citação é ou não pressuposto processual. A gente vê isso em outra sede, em outro vídeo, tá bom? Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima!